Salve, meus queridos amigos, amados, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos, uma semana abençoada. Estamos iniciando mais uma semana pela graça e misericórdia de Deus. Meus amigos do Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, que Deus os abençoe. Sou grato a Deus pela vida de vocês. São bênçãos que Deus colocou no meu caminho. Que Deus continue nos abençoando e nos unindo cada dia mais através das mensagens, através da palavra do Senhor. Vocês são bênçãos. Vocês não sabem o tanto que eu sou grato ao Senhor pela vida de vocês. Minha vida, depois que nós nos encontramos, melhor, mudou muito. Primeiramente mudou, ainda tenho que mudar muito quando eu entreguei minha vida ao Senhor. E depois mudou quando eu encontrei vocês, a partir de 2000, quando eu fiquei tetraplégico após meu acidente, 2005. Depois que eu encontrei vocês em 2019, minha vida mudou muito, alegria, aquele prazer de todo dia entrar nas redes sociais e encontrar uma mensagem de vocês. Seja uma mãozinha, né, como um amém, um positivo, as mensagens que vocês mandam também, aqueles adesivos. Que Deus abençoe. É gratificante saber que tem pessoas ainda que se importam com as pessoas que vocês não sabem o tanto que vocês mudaram a minha vida. Você, ninguém aqui por perto, ninguém conhece minha rotina. É, logo que eu acidentei, eu saía daqui, aqui tem uma pista de caminhada, eu ia, andava 3 horas, depois eu fiquei mais debilitado. E meu sobrinho, por 2 anos, o nome dele é Igor, ele ia comigo, a gente andava todo dia 3 horas, menos sábado e domingo. Ele não vinha, eu não andava. Segunda a sexta. Depois eu parei, aí eu andava aqui em minha casa. Levantava 3 horas da manhã, andava até as 6 em volta da casa. À tarde eu andava das 16 às 18, todo dia. Mas caí, deu uns coágulos no cérebro. Deus abençoou, não precisou abrir a cabeça, saiu tudo, fiquei normal. Mas o médico proibiu de andar só. Minha esposa andava comigo, hoje ela não dá conta mais. Hoje eu passo o dia inteiro aqui, ó, das 8 até às 15, às 17 horas, por aí o dia inteiro sentado sozinho. Meus filhos trabalham e eu fico aqui. Eu tenho vocês como companhia, sou grato ao Senhor. Estou contando, explicando isso, para saber o tanto que vocês sabem, o tanto que vocês são importantes na minha vida. O tanto que Deus tem me abençoado com a vida de vocês. Todos vocês. Não vou citar nome, são muitas. Às vezes as pessoas somem por um tempo, aí eu passo que demora, começa a buscar na cadernetinha, é passar os nomes para encontrar novamente. Uns já não respondem mais, mas hoje ainda tem 1.360 que respondem, graças a Deus. Vamos começar o vídeo? Isso é só um testemunho para vocês saberem o tanto que vocês são importantes na minha vida. O tanto que Deus me abençoou com a vida de vocês. Vamos começar o vídeo? Vamos começar assim. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor colocou no meu caminho. Obrigado pela noite de repouso, pela semana que inicia, pelo alimento, pela família que você nos deu, pelo ministério. Obrigado por ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que desagradou o Senhor, perdoa, meu Pai. Eu sou um pecador, estou aqui pedindo a tua misericórdia, Pai, sobre a minha vida. Liberta minha alma, Pai. Liberta da minha casa, liberta minha parentela.
temos insistido, Senhor, pelas nossas falhas. Fala conosco, Pai, hoje no livro do Salmo 128, versículos 5, 6 e 7. Fala também, Pai, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 8. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Tu não quer falar e não que nós queremos ouvir. Que tudo seja para agora o teu santo nome. Amém. Irmão, o livro do Salmo, versículo, 128, versículos 5, 6 e 7, diz assim: Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. O que nós mais queremos ver é paz na nossa casa, paz na cidade mãe, a cidade que Deus escolheu para ser a nossa mãe, na fé, Jerusalém. O povo de Israel, o de Jerusalém, nós queremos ver ser abençoado também, são povo escolhido do Senhor. Sião, cidade que Deus escolheu para ali assentar o seu nome. E se nós tememos o Senhor, temos que temer, necessitamos temer, obedecer, fazer a vontade, seguir os estatutos, juízos do Senhor. Nós veremos o bem sobre Israel. Nós veremos a vitória do povo de Jerusalém. Nós veremos a cidade mãe abençoada, de paz sobre ela. Nós veremos paz sobre nosso lar, nossa família. Se nós tememos o Senhor, somos bem-aventurados, porque o Senhor nos abençoa. De acordo com nossa obediência, Ele prospera nossa vida. Todas as áreas, espiritual, secular, na saúde, toda a área, né? Ele trabalha. Ele abençoa o homem que teme a Ele, o homem que obedece, o homem que segue seus ensinamentos. Desde Sião, cidade onde Ele escolheu para expor o seu nome, Monte Sião, onde Deus pôs o nome dele. Nós veremos os bens de Jerusalém. Veremos o povo de Jerusalém, nós, o povo de Deus, escolhido. Todos os dias da nossa vida nós veremos a paz e os bens de Jerusalém. Veremos nossos filhos e a paz sobre Israel. É o que nós queremos ver, a paz sobre o mundo, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família. Que Deus abençoe. Esse é o Salmo 128, versículos 5, 6, 7. Vamos agora para o profeta Zacarias, no capítulo 9. Os castigos de diversos povos. Pela rebeldia, pela teimosia, Deus castigará os povos que se rebelaram, povo idólatras, onde há macumbeiros, feiticeiros, idólatras, todo tipo de pecado. O castigo virá. O castigo de Deus virá sobre essa terra, que está no quadro do pecado do homem. Nós tomamos posse do pecado, da desobediência. E esse pecado traz consequências. É o castigo. Assim como Deus castigou Adão e Eva, castigou a cidade de Sodoma e Gomorra, castigou o povo pelo dilúvio, Deus continua, a justiça dele continua sobre a terra por causa do nosso pecado, da nossa transgressão. Nós temos entristecido o Senhor. E o castigo dele virá. O povo de Israel foi castigado por não obedecer, não dar ouvido aos profetas, não dar ouvido ao que Deus falou. Continuou idolatrando, servindo outros deuses, se unindo a outras nações. As consequências foi escravidão, 70 anos no Egito. Por causa do nosso pecado, da nossa rebeldia, eu não generalizo, não falo todo, mas todos nós estamos incluídos. Nós estamos sendo aí afligidos pela nossa rebeldia. Peste, fome,
terremoto, enchente, quantas pestes. Deus mostrou o castigo de a última foi a corona, Covid-19, veio HIV, veio a malária. Se a gente for olhar no passado, quanto castigo veio seu povo. Tem a dengue, que mata um atrás do outro, enchentes. Deus está cobrando da terra o nosso temor, o nosso amor para com Ele. Deus está cobrando de nós obediência. Ele está mostrando, os sinais estão aparecendo. Ele está nos preparando para nós salvarmos, para nossa alma ser salva. Ele não quer que nós morramos, mas que nós obedecemos, nos transformamos e tenha vida com Ele. Por isso Deus tem castigado muitos povos, muitas nações, aqueles que precisam de castigo. Às vezes a gente, pela nossa rebeldia, Deus não castiga, não aflige tanto. Ele conhece a nossa estrutura. Mesmo nós que servimos ao Senhor, que falamos que servimos ao Senhor, às vezes a gente sobe num palco, sobe num palanque e começa a querer roubar a glória de Deus. Achar que nós somos mais do que Deus, nós não somos nada. Nós somos pecadores, nós somos pó, barro, cinza. Deus é Espírito, Deus é amor, mas é fogo consumidor também. Muitas vezes as portas se fecham, as famílias se dividem e nós perguntamos por quê? O castigo. Porque nós tomamos posse dos pecados desse mundo. Porque nós fazemos parte de um povo que não sabe para que lado vai. Deus está nos guiando pelo caminho dele. Quando mais na frente a gente encontra um desvio, um atalho, aí nós voltamos, resolvemos passar por aquele atalho, que muitas vezes nos leva a perder o rumo, o caminho do Senhor. E se Deus não tiver misericórdia, da gente não pedir clamar por socorro, como o povo de Israel clamou, esse atalho vai nos levar à morte, só vai nos dar prejuízo. Quantos pais de família, quantas mães de família pegaram o atalho da prostituição e hoje não tem, o pai não tem a sua esposa nem seus filhos, a esposa não tem seu esposo, nem seus filhos, e os filhos não têm os pais. Quantos lares esse é o castigo de Deus pela nossa desobediência. Quantas pessoas entregaram a sua vida à magia negra, ou estão derrotadas, estão no fundo do poço. Quantas pessoas deixaram de buscar o Senhor para buscar os ídolos. Em vez de se curvar perante o Senhor, se curva perante estátua, imagem de santos. Não estou falando de religião, estou falando que está na Bíblia. Aqui não se fala em religião, eu falo do Deus Todo-Poderoso de nós. Quantas pessoas se curvam perante imagem e não se curvam perante o Senhor. Tem coisas na igreja que às vezes nos escandalizam. Eu conheci um homem, eu só vi até os dois homens, sabe? Eu congreguei com eles. Quer dizer, a gente congregou na mesma igreja. Certa vez ele foi orar para uma pessoa, a pessoa veio pedir oração, ele chegou e se ajoelhou. Ele falou assim, não precisa ajoelhar, eu sou homem igual você. Um homem simples, humilde. Ele falou, não ajoelhe, eu sou homem igual você. Ele levantou e ele fez a oração por ele. Depois, na mesma igreja, eu encontrei outro homem, no meio, também congregado
ele dirige a igreja da cidade de Bela Vista. Ele é a primeira igreja que eu congreguei, ela está em Bela Vista hoje. Ele era diácono nesse tempo. Veio uma senhora, pediu oração, Tiago, ele falou, levanta. Eu sou um homem, igual a senhora, sou pecador. E por escândalo nosso, dentro das igrejas, fora da igreja, uma certa pessoa, por esse tempo agora, tem pouco tempo, começou a pregar pelo Espírito. De repente, eu acho que Deus usou ela demais. Aí ela entrou na carne. As pessoas que iam para ela orar no ajoelho. Não, ele não ajoelha perante o homem. Lembra lá quando Pedro foi batizar a família de Cornélio, centurião? Quando ele foi se ajoelhar perante Pedro, Pedro falou, levanta que eu sou um como você. A gente só se ajoelha perante Deus. Está na Bíblia, irmão. Esse é agora de Pedro. Quando, igual na ilha de Patmos, recebeu as revelações do Espírito Santo, quando o anjo apareceu para ele, trazendo a revelação, ele se curvou perante o anjo. O anjo falou, levanta que eu sou conservo teu. O anjo falou para o irmão, levanta que eu sou conservo seu. O que a Bíblia está nos ensinando através do apóstolo Pedro e do apóstolo João, do anjo que apareceu ao irmão? Devemos curvar perante Deus. Por isso, muitas vezes, nós somos castigados, porque nós estamos curvando perante o homem, perante a imagem. Tudo isso que eu estou falando, irmão, esses dois últimos, está na Bíblia. Eu não falo nada de mim, não falo de religião. Eu falo do poder de Deus, daquele que pode ter misericórdia de mim, ter misericórdia de mim e de você, para que nós salvamos. Vamos ler agora alguns versículos, que a palavra é essa. Peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, que é o seu repouso, o seu repouso, porque o olhar do homem de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também a mate nela terá temor e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias, e Tiro edificou fortalezas, e amontou prata como pó e ouro fino como lama nas ruas. Eis que o Senhor espolhará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo povo. Asquelon verá e temerá, também Gaza terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitado. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como o príncipe em Judá, e é como um jebuseu. E me acamparei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exultai, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. E destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará a paz às nações, e os seus domínios se estenderá de mar a mar, e outro mar, desde o rio até a extremidade da terra. Aqui está falando do reinado de Cristo, aquele que vem julgar.
mostrando que os pecados, os erros que essas nações citadas cometeram, ela está tudo sob juízo. Jesus virá cobrar dessas nações que está sobre a terra no dia de hoje. Ele fala de Gaza, Efraim, as Dode, aquelas nações, né, que já foram condenadas pelos seus erros. Nações até que não existem mais. Mas agora a palavra está escrita para nós, no dia de hoje. Essas nações que estão sobre essa terra, que não julga a causa dos fracos, que julga por suborno, por dinheiro. Pessoas que trabalham, dizendo que estavam trabalhando para Deus, trabalhando por dinheiro. Governadores, governantes, quer dizer, que trabalham em prol de si mesmo, dos grandes, que é dos pequenos. O castigo de Deus virá. Jesus está reinando. Vocês pensam que Jesus está brincando? Ele não está brincando de ser rei, ele é rei. Ele é o rei do rei, senhor dos senhores. Não vamos pensar que porque nós estamos sendo afligidos, está difícil? Tá. Mas a justiça virá no tempo certo. Espera só mais um pouquinho. E o que tiver de vir virá. Confia em Deus, espera nele. Versículo 17. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer, e o jovem e o moço adondela. Isso, essa palavra no reinado de Cristo. O teu rei aí vem montado num aro, num jumentinho, filho de um animal de carne. Que nós vimos, essa passagem não vemos dos evangelhos, quando Jesus Cristo chega em Jerusalém, montado num filho de jumento. E ele está reinando. Agora, ele está intercedendo, ele é nosso advogado. Ele virá com juiz, o leão da tribo de Judá. Ele virá com juiz. Que Deus abençoe essa mensagem do profeta Zacarias, no capítulo 9. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma semana que inicia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Obrigado por ser Deus, Pai. E coloca a nossa vida, a nossa necessidade em todas as áreas nas tuas mãos. Porque sei que o Senhor é justo e poderoso para abençoar aqueles que precisam da tua bênção. Nós precisamos, Pai, da tua força, da tua misericórdia, do teu socorro. Eu entrego a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos, a minha vida, a minha família, o meu ministério. E peço ao Senhor que abençoe cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Não tardará. Aí ele pensa que está demorando, mas não está. É no tempo certo. No abrir, no soar da última trombeta, ele virá. Deus está dando um tempo para as nações, para nós nos consertar. Ele não agrada da morte do pecador, mas que se converta e viva. Lá no livro de Ezequiel. Um abraço, irmão Jorge. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma semana abençoada.